Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo aí, sexta-feira, de novo, graças a Deus. Como eu digo sempre, vencemos mais uma semana, vencemos mais esse período e que Deus nos dê aí um dia de paz, um dia de graça, um dia guardado por Ele, né? Um dia debaixo aí da sua proteção, ainda mais hoje. E aqui no Brasil, eu faço São Paulo, mas não, a greve é geral, né? Me parece que a convocação é a nível nacional. E se eu estiver falando alguma coisa errada, me desculpa, porque realmente eu não acompanhei com detalhes. Mas eu sei que em São Paulo com certeza é um chamamento aí para uma greve e que você tenha o cuidado necessário e que você também ore pela nossa nação, que passa por momentos tão delicados, tão difíceis na sua política, na tentativa aí de se resolver determinados problemas que se instalaram no nosso país. E a luta é grande, mas nada que uma mulher de Deus, um homem de Deus, não entenda que é o cumprimento daquilo que o Senhor já disse lá nas Escrituras, né? E que você possa ter um dia de paz, um dia de bênção, um dia aí tranquilo, orando ao Senhor e pedindo a Ele o seu cuidado sobre a sua vida, sobre a sua família, que tudo transcorra em paz. Zoraide, bom dia, Deus te abençoe, tenha um dia aí de paz, viu, Zoraide? Então, vamos lá, vamos ao nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma passagem bíblica, onde Jesus, estando ele em contato com as pessoas, Jesus tinha sempre, quando tinha oportunidade, estava sempre envolvido com as pessoas e falava a elas a respeito do reino de Deus, e ele era muito questionado. Jesus, se fosse numa linguagem de alguém que eu conheço, diria assim, não, Jesus era polêmico, eu sou polêmico. E Jesus era polêmico porque Jesus veio para trazer uma nova perspectiva de vida, né? Sendo ele aquele que traria vida. Então, onde Jesus andava, a multidão acompanhava e havia uma série de questionamentos em volta dele. E ele tinha acabado de estar falando a respeito de vida, a respeito de ele ser o Cristo, e tinha gerado ali uma confusãozinha entre as autoridades, entre os escribas e entre os fariseus, né? E foi até colocado de uma forma jocosa, né, por ele ser varão galileu, né? Alguém fala, e pode vir alguma coisa boa daquela turma lá, daquele pessoal. Então aí Jesus se retira daquele momento, ele vai ao monte orar, e quando ele desce do monte, novamente ele tem lá um confronto de ideias, um confronto com pessoas que faziam parte das autoridades daquela época. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a mulher adúltera. Ailton, Deus te abençoe, meu amigo. Aquele abraço. Deus te abençoe. Vamos lá? Então o texto de hoje está lá em em João. No livro de João, na Bíblia, no livro de João, do versículo 1 até o versículo 11. Eu vou contar para vocês um pouco essa história. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fizeram-na ficar em pé no meio de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela.
E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, e a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então disse: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. É uma história interessante, importante, porque já parte do princípio de que aqueles que trouxeram a mulher para Jesus, acusando-a do adultério, não que não tenha sido verdade, não foi uma acusação sem causa, a mulher foi pega mesmo praticando o adultério era pecado e é pecado. Então, até parece que eles estavam fazendo a coisa certa, num olhar menos preocupado, né, com a graça, um olhar menos preocupado com misericórdia. Eles realmente estavam fazendo a coisa certa, iam punir, a lei dizia a respeito desse comportamento adúltero. Mas quem era que trazia essas pessoas? Quem trazia a mulher adulta, né? O texto fala que seriam os fariseus e seriam os escribas. E fala também que a tentativa deles não eram a motivação deles não era a de solucionar um problema de pecado, mas sim de provocar a Jesus. Olha o Leme aí, meu amigo. Deus te abençoe, Leme. Até já, daqui a pouco estamos lá trabalhando, se Deus permitir. E Ele vai permitir, sim. Voltando, a tentativa deles não era a de que um problema fosse solucionado e fosse resolvido, um pecado fosse tratado, mesmo que baseado no princípio da lei. A expectativa deles era que houvesse ali uma exposição primeiro do próprio Cristo, colocando ele tipo assim numa linguagem atual seria numa saia justa. Vamos conseguir fazer com que Jesus agora fique pressionado diante dessa condição, e aí a gente consegue fazer com que ele erre. E ainda de tabela a gente resolve esse problema, porque essa mulher foi pega em adultério, então ela precisa passar por punição. Então, mas quem eram os escribas e quem eram os fariseus? Os fariseus eram judeus que se dedicavam ao conhecimento profundo da lei, eram estudiosos da lei, homens que tinham a Torá facilmente declamada, de tanto estudo e aprofundamento diante daquilo que a lei era para aquele povo. Então, homens extremamente experimentados na lei. E os escribas, quem eram? Eram, como o nome sugere, escritores da lei. Eram homens que dominavam a capacidade da escrita, a técnica da escrita. Então, em função de a educação formal, né, o aprendizado da escrita não era algo comum às pessoas, tinham aqueles que haviam tido essa oportunidade do aprendizado, aprendendo, se tornavam pessoas importantes no reino, usado aí por grandes e poderosos para serem os escritores dos casos, dos fatos e das leis da época. Então eram pessoas com destaque social, dada essa sua habilidade, tanto da leitura quanto da escrita. Sim, então olha quem veio apresentar a Jesus, a mulher adulta, pessoas extremamente preparadas e com conhecimento da lei. Bom, visto posto, trouxeram a mulher a Jesus e apresentaram o pecado. Primeiro, tentando pressionar Jesus, e segundo, expondo a todos o pecado daquela mulher. Então, o que a gente percebe de forma muito simples nesse comportamento desses camaradas? Primeiro, a falta de a maldade, né? A maldade implícita em seu coração de querer acusar Jesus, colocar Jesus numa saia justa, e também de expor aquela mulher, expor o pecado daquela mulher. 2, a falta de avaliação, de autoavaliação, né? Em nenhum momento passaram por uma introspecção. Quem sou eu para determinada atitude, para fazer?
Na realidade, a gente sabe que eram homens vaidosos, dada a sua função, mas humanamente, quem sou eu? Né? Então eles se mostravam-se puritanos, baseado no princípio da lei, vamos acusar ela e vamos acabar com ela. Contra Jesus, olha, ele diz que é o Cristo, então nós vamos conseguir destruir ele, porque nós vamos apresentar um pecado que a lei diz que tem que haver punição, e vamos ver o que esse camarada ele vai fazer. Dada aí a terceira parte, a falta de misericórdia, cumprir a lei pela lei. Vamos pegar Jesus porque com a lei ele diz que ele é o Cristo, e ele sendo o Cristo, então isso é uma aberração. Ele diz que ele é o Filho de Deus. Como que ele é o Filho de Deus? E nós vamos provar que ele não é Filho de Deus, porque a lei fala a respeito do Messias, e junto vamos apedrejar essa mulher, porque a lei diz que a adúltera teria que ser apedrejada. Isso na lei da Torá, lá nos idos do tempo do Cristo, né? A lei dizia que ela deveria ser morta. Então a falta de misericórdia, tanto com o Cristo, porque queriam armar contra Cristo, e contra a mulher, que também estava numa condição difícil. 4. Havia a intenção de confrontar Jesus. E aí, o que eu penso? Que até hoje tem muita gente que pega o texto bíblico e ele vai buscar formas para confrontar Jesus. E até gente que deveria ensinar a palavra, ele ainda confronta Cristo, confronta a palavra com as suas heresias, com os seus textos mal lidos, com os seus entendimentos humanizados, e consegue distorcer tudo aquilo que o Cristo realmente trouxe como ensinamento. E com relação às pessoas, também, né? Como é fácil encontrar alguém que aponta o dedo para os outros, acusando do pecado do outro, acusando e mostrando publicamente o pecado do outro. E às vezes dizem até porque isso é bom, porque eles são justos, eles são certos. A expressão comum é: eu gosto da coisa certa. E o gostar da coisa certa é expor a figura do outro ao erro, à vergonha, expor a figura do outro a todos, de forma que aquela pessoa se sinta mal, que aquela pessoa às vezes não consiga nem conviver mais naquele meio, baseado no princípio de quê? De que eu conheço a lei, eu conheço a coisa certa, e aquela pessoa então está fazendo errado, e ela precisa ser exposta, ela precisa ser punida. Conheço alguns amigos no sentido figurado da palavra, porque na realidade são conhecidos nossos, que lidam com a gente no dia a dia, e até amigos mesmo mais próximos, que usam isso com uma certa frequência, né? O dedo apontando para as pessoas, acusando as pessoas das suas fraquezas, das suas limitações, acusando as pessoas dos seus pecados, mas esquecem-se de olhar para si mesmo e observar que antes de apontar o pecado do outro, primeiro que a Bíblia ensina direitinho como a gente faz quando o nosso irmão está enfraquecido e quando o nosso irmão peca. A Bíblia ensina qual é o nosso procedimento, no sentido de que não levá-lo a um ato vexatório, não levá-lo à vergonha, mas conseguir, através da graça e através de misericórdia, recuperá-lo, trazê-lo de volta a uma vida estável, uma vida de bênção, a uma vida onde as pessoas não apontarão o dedo em função da sua fraqueza. A Bíblia ensina que nós devemos ser misericordiosos, ajudadores, diferente, né, desses que eu estou falando, dessas pessoas que eu estou falando, que parecem que o mais adequado e o mais importante é colocar-se numa atitude de maioridade e dizer: olha, você está em pecado, você errou, você é mau, você não vale nada, você não presta. Mas ele nunca observa o seu coração, o seu pensamento, não observa o seu dia a dia, não observa, porque cada um de nós nos conhecemos na maior intimidade. Tem uma frase que é legal que diz assim: quer falar mal de mim? Quer falar mal de mim? Conversa comigo. Conversa comigo. Eu sei coisas a meu respeito
que são terríveis. Então quer falar mal de mim? Conversa comigo, eu vou te contar coisas a meu respeito. E é verdade, porque todos nós temos os nossos segredos, todos nós temos os nossos detalhes, e que só eu conheço os meus, e só você conhece os seus. E que quando Cristo, dentro dessa situação, ele frustra aqueles escribas e aqueles fariseus, quando diz, olha, se essa mulher pecou, e ela pecou, eu quero que quem de vocês não tenha pecado, que vocês atirem as pedras. Por quê? Porque Jesus conhece, Jesus sabia, Jesus era diferente, né? Jesus era Deus. E ele sabe que todos nós temos as nossas individualidades, os nossos segredos. Segredos eu não estou dizendo no sentido ruim da palavra, não. Eu estou dizendo no sentido de que você sabe aquilo que você pratica, aquilo que você pensa, você sabe por onde anda o seu coração, você sabe. E Cristo sabia disso, falou, ó, seu fariseu, você quer apedrejar ela porque ela é adúltera, mas e você? E você, como que você é? Você é santo e perfeito? Se você é santo e perfeito, atire a pedra. Começa por você. Mas a condição é de ser perfeito. A condição para você atirar a pedra é que você seja perfeito. E aí, Jesus já elimina uma causa, né, que era contra a pessoa. E contra ele, a lei, ela não se sustenta quando a misericórdia é maior. A lei não se sustenta quando a misericórdia é maior. E aí Cristo se apresenta então agora com misericórdia. Então, o que Jesus ensina nisso tudo? Antes de destruir alguém em função dos seus erros, olhe para si e analise quem você é de fato. Antes de destruir alguém, olhe para você, pense em você, se observe, faça uma análise crítica, séria, e veja quem você é, para você depois destruir com a vida dessa outra pessoa, destruir com o nome dessa pessoa. Veja primeiro quem você é, quem você é. Mas eu estou falando que Jesus cobrou isso deles, mas cobrou que eles fizessem uma análise sincera, uma avaliação séria, uma avaliação sem vícios, uma avaliação sem tendência, sem ser tendenciosa. Então, analise antes de destruir com alguém, antes de falar de alguém, antes de tornar público o pecado de alguém. Olha quem você é, como que está a sua vida, como é o seu coração. Opte sempre pelo perdão e pela misericórdia. Faça sempre a opção de perdão e de misericórdia. Lembre-se que o ser humano ele é constituído a partir do pecado, né? Quando constituído por Cristo, por Deus, lá no jardim, entra o pecado e a partir de então, a partir do pecado de Adão e Eva, todos nós, sem exceção, temos as nossas histórias, temos as nossas fraquezas, temos as nossas limitações. Todos nós, ainda nesta terra, somos propensos e ligados ao pecado. Nós vivemos com Deus de misericórdia em misericórdia. Nós vivemos com Deus de graça em graça e nós vivemos em Deus de perdão em perdão. Porque é Ele que perdoou todos os nossos pecados, perdoou as nossas fraquezas, perdoou as nossas limitações. Por isso que o Cristo, quando Ele nos traz a salvação através do seu sacrifício, Ele nos perdoa, Ele se coloca como nosso advogado diante do Pai, porque é constante, é natural. O que eu e você precisamos entender é que existe essa limitação e que nós devemos nos apresentar a Deus sempre com o coração contrito, com o coração arrependido daquelas nossas atitudes, dos nossos erros, para que sobre nós permaneça sempre a graça e a misericórdia de Deus. Entendeu?
Não é porque você é bom. Não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com você. Tem a ver com a misericórdia de Deus, tem a ver com a graça de Deus. E essa mulher, ela pôde viver isso naquele momento. Para aquele que encontrou perdão. Ela teve essa graça, ela encontrou o perdão. Jesus é sempre presente para aquele que necessita de perdão. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã? Essas duas coisas importantes. Primeiro, não se comporte como escriba e não como fariseu. Nem como fariseu. Nem escriba, nem fariseu. Ou seja, para com essa sua personalidade acusatória. Para com esse seu perfil acusador. Desça desse seu pedestal de santidade, porque isso é pseudo. Desça desse seu pedestal de grandeza, porque você não é grande, você é pequeno. Desça desse seu pedestal de riqueza, porque você não é rico, você é pobre. Desça desse seu pedestal de grande visão, porque você não enxerga nada, você é cego. Somos extremamente limitados como seres humanos. O único que pode ser e que é Cristo. Ele é grande, Ele é poderoso. E por ser grande e poderoso, Ele só é grande e poderoso porque também Ele é misericordioso e Ele é perdoador. Os escribas e os fariseus se deram mal, se deram muito mal. Não conseguiram nenhum dos seus intentos. Se depararam de frente, bateram de frente com aquele que não tinha pecado, que não tinha do que se envergonhar, que não tinha erro para ser acusado. Bateram de frente com aquele que a palavra dele é verdade. Vai além da lei. Vai além da lei. E agora Cristo ensina, olha, como você não é nada, a partir de agora eu vou ensinar vocês a serem tudo. Aprendam a usar a misericórdia e aprendam a utilizar o perdão sempre, todas as vezes que forem apresentados a vocês motivos de acusações, porque eu sou perdão e eu sou misericórdia. Foi isso que ele fez com ela. Mulher, onde estão os seus acusadores? Foram embora, um a um, já foram embora. Não existe mais acusação. Entenderam a necessidade de se olharem. E ao se olharem, se encontraram na mesma situação que aquela mulher. Ela pelo adultério. Mas provavelmente a gente pode até pensar na quantidade de erros que cada um deles, ao se avaliar, encontraram em si, a ponto de desistirem do apedrejamento. Então, perdão e misericórdia. E agora o Cristo diz para ela, olha, então se eles não têm, muito menos eu tenho nada contra você. Você está perdoado. Agora me faça um favor. Vai. Mas não peques mais. Jesus dá essa orientação. Porque eu e você precisamos todos os dias fazermos um esforço de, ao tomar atitudes, pensarmos se aquela atitude agrada ou não a Deus. Ela é certa ou ela é errada. Se é errada, não pratique. Se agrada a Deus, pratique. Foi isso que ele disse para ela. Olha, vai e por favor, isso é o William falando, não dá motivo para ninguém ficar trazendo de novo à tona as suas fraquezas. Não dá motivo para ninguém ficar apontando o dedo para você. Corrige a sua atitude, corrige a sua vida, corrige o seu comportamento e vá viver em paz. Tudo bem? Esse é o nosso texto de hoje. A mulher adúltera e o encontro com Jesus, e que você também possa ter sim um encontro com Jesus nesse dia, viu? Olhar aí as nossas limitações, olhar as fraquezas, olhar as suas fraquezas, suas limitações
e você ter um encontro com Jesus e decidir que você quer uma mudança primeiro em você. A gente só muda as pessoas quando primeiro nós mudamos em nós. A mudança vem primeiro em nós. Sim? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos nesse dia, te agradecemos por essa semana que já está chegando ao final, te agradecemos pela sua bondade, por sua misericórdia, te agradecemos pelo seu cuidado, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Então, Senhor, continua conosco. Senhor, nessa manhã falamos desse texto, e que é um texto muito importante, é um texto profundo, de entendimento profundo, mas que de forma simples nos mostra que devemos adotar dois comportamentos. Para agradar a Ti, esses comportamentos são o de não olhar os erros das pessoas, acusando-as, sem antes olharmos para nós mesmos e fazermos a avaliação de nós mesmos. E segundo, aprendemos que perdão e misericórdia deve ser constante em nossa vida, deve ser constante em nossas atitudes, deve ser constante em nosso coração. Então nos ajuda, Senhor, a caminhar por estes caminhos. Caminho de autoavaliação, de reflexão e também o caminho do perdão e da misericórdia. E que nós possamos, juntando os dois, ó Pai, ter uma vida muito próxima daquilo que o Senhor nos ensina e daquilo que o Cristo espera de nós. Como os pequenos cristos que somos, queremos caminhar nessa terra, também como Cristo caminhou. Senhor, dá-nos agora, Senhor, um final de semana de paz, um final de semana abençoado, um final de semana, Senhor, guardados por Ti. Recebe, Senhor, o nosso culto a Ti, recebe o nosso louvor a Ti. Senhor, no domingo pela manhã nós teremos lá a reunião de ensino, então seja conosco e dá-nos, Senhor, uma manhã de muito aprendizado, um culto à noite abençoado, em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu já disse na oração, nesse domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, em São Mateus, nós vamos ter a reunião de ensino. Nós estamos falando sobre cura, né? Sobre cura. Por que o Senhor cura? E por que às vezes não tem cura? Como que isso acontece? Por que que acontece? Né? A cura, a libertação dos nossos males. A Bíblia nos mostra direitinho como é que isso é e como é que acontece, e isso é importante nós sabermos, né? Até porque todos nós oramos por cura, oramos por um novo tempo, né? Na saúde. Então, se você quiser e puder, esteja lá conosco nas 9 horas da manhã, vamos ter um tempo muito importante ali falando de cura, dentro da palavra. E à tarde, nosso culto público, às 18h30, na nossa reunião de família, que você esteja ali conosco, podendo também, vai ser um momento de alegria, né? Poder dar um abraço em vocês. Tá chegando, em agosto teremos mais uma reunião de casais, e então você também pode ir se preparando para esse evento, reunião de casais ali em São Mateus. Grande abraço a vocês, tenham um excelente dia, um excelente final de semana, fiquem com Deus, e na próxima semana estaremos juntos, se o Senhor permitir. Amém? Grande abraço, fiquem com Deus.